Por que você precisa estudar processo civil previdenciário? Porque se você atua com direito previdenciário, você trabalha com o processo previdenciário, seja ele administrativo ou judicial. Você só pode dar início a isso depois que você realmente compreende as balizas de aplicação do processo civil previdenciário. Eu sou a professora Maria Fernanda Virte e hoje eu vim aqui para explicar para você o porquê é tão importante o estudo dessa disciplina. Bom, se você é previdenciarista, você já ouviu infinitas vezes a frase de que incumbe ao INSS garantir o melhor benefício ao segurado. E incumbe mesmo. Isso nem é por apenas disposição da IN, nem por aquela decisão do Conselho de Recursos. Isto vem da própria lei, artigo 88 da Lei 8.213, que estabelece esse como um dos serviços sociais que precisa o INSS prestar aos seus beneficiários. Pois bem, além do INSS, o Judiciário tem o mesmo dever. O Judiciário, por tratar-se o objeto da ação previdenciária um direito fundamental, tem por obrigação garantir a máxima e efetiva proteção de direitos fundamentais em juízo, efetivando-os na medida do que é justo e necessário ao indivíduo. Isso é a teoria da aplicação do acertamento judicial. É realmente a obrigação que tem o judiciário em acertar a relação processual previdenciária, de modo a garantir o direito a que faz jus o indivíduo na exata medida em que ele faz jus. E é essa teoria, e é por ser o objeto da ação previdenciária um direito fundamental, que se permite algumas flexibilizações das interpretações das disposições do Código de Processo Civil, quando estamos em juízo analisando o acesso a um direito fundamental, especialmente previdenciário, que é um direito fundamental interrelacionado à sobrevivência do indivíduo, né? Pois é dele que deriva ali a prestação que vai garantir a manutenção do indivíduo. Pois bem, mas além do INSS, além do Judiciário, quando os dois falham, quando não se efetiva a proteção devida ao indivíduo, quem ajuda? É o advogado previdenciarista. Então, o advogado previdenciarista ele tem a mesma missão: garantir que o indivíduo vai receber exatamente aquilo que ele faz jus, na medida exata do que ele faz jus, sem permitir supressão de direitos. E para que isso aconteça, para que você consiga saber identificar o que exatamente é possível garantir a seu cliente, em que medida é possível garantir, você precisa conhecer o processo previdenciário a fundo para entender o que é possível efetivar em juízo e o que vai ser possível efetivar na via administrativa. Quando se atua em via administrativa, nós temos um limitador. Qual é o limitador da via administrativa? A administração é adstrita ao princípio da legalidade estrita. A administração não tem o poder de interpretar. Às vezes, muito se atribui o excesso de judicialização das demandas previdenciárias a um excesso de erros por parte da administração pública, e não é bem assim. Claro, não estou dizendo aqui que não existam erros, porque eles existem. Mas a gente deve lembrar que a administração pública tem essa limitação. A limitação de atuar no estrito cumprimento da lei, da norma positiva. Não pode a administração interpretar. Não pode a administração dar o seu próprio conceito para conceitos abstratos. Não pode a administração se valer de qualquer meio de prova, mas ela não tem a mesma liberdade de convicção íntima do julgador. E é por isso que nem sempre consegue se efetivar direito previdenciário via administrativa. Ainda que o processo administrativo fosse perfeito, ainda que não houvesse qualquer falha na prestação administrativa, nem assim conseguiríamos efetivar tudo aquilo que é de fato possível e na medida do que é possível em sede de direito previdenciário. Porque haveria esse limitador. E direito previdenciário tem um limitador forte na via administrativa exatamente por isso. Por acabar abrangendo muitos conceitos abstratos que demandariam interpretação. Então, a lei tem de ser genérica, porque é da sua natureza ser genérica, ela tem muitos gaps interpretativos, e esses gaps são feitos com liberdade na via judicial, mas não
podem ser feitos com liberdade na via administrativa, nem mesmo em sede de conselho de recursos. Conselho de recursos, muito embora tenha a formação, né, democrática, com representantes das empresas, dos aposentados, aqueles indivíduos também prestam serviço público. E é firme já a orientação que os tribunais administrativos também estão vinculados ao princípio da legalidade estrita, pois é um serviço público. Entende? Segunda limitação grande que tem da plena efetivação do direito previdenciário em via administrativa é exatamente o campo probatório. Direito probatório é um direito intimamente ligado à prova. Prova da união estável, prova da dependência econômica, prova do tempo de trabalho, prova do salário, prova da incapacidade, prova da deficiência, prova da hipossuficiência econômica. Certo? E isso pode ser provado de diversas maneiras, mas, em juízo, há o que a gente chama de livre convicção. A liberdade no uso do meio de prova. Em juízo são válidas as provas previstas na lei, as provas enunciadas no CPC e quaisquer outros meios de prova que entender o julgador lícitos e morais. Agora, por sua vez, na administração, em razão da aplicação do princípio da legalidade estrita, inevitavelmente o administrador está vinculado às provas tarifadas, às provas que estão na lei. Então, é um campo extremamente reduzido de apreciação. Então, teríamos no judiciário muito mais oportunidades de comprovar direitos, de debater direitos, e no campo probatório, pois temos muito mais meios de comprovação do que teríamos na via administrativa. Isso mostra que não há possibilidade de reconhecer possível essa ideia de que tudo se resolveria rapidamente no PAP. Não se resolveria. Algumas coisas podem lá ser resolvidas, alguns benefícios podem lá ser concedidos, mas às vezes não na exata medida do que se deve. Às vezes não na exata medida daquilo que o indivíduo realmente faz jus. Por isso é importante, primeiro, você dominar processo civil previdenciário, entender o que é possível de fato ser argumentado em juízo, o que é possível de fato ser provado em juízo, quais são as teses possíveis para entender qual é a dimensão do tamanho do direito do seu cliente. Sabendo dimensionar, é que você vai usar da estratégia de escolher a via administrativa ou a via judicial. Mas você não pode optar por uma via sem saber se na outra seria possível algo maior ou melhor. Eu sei que há um desânimo profundo quando se vê algumas decisões judiciais que não refletem aquilo que a gente ouve dizer, né? Mas entendo. Da mesma forma que hoje você que está aqui me ouvindo tem essa deficiência no estudo do processo civil, o judiciário também está caminhando nesse sentido. É uma disciplina, por incrível que pareça, ainda recente, que está amadurecendo, e a gente precisa amadurecer esse debate, não enterrá-lo, né? Esquecer a via judicial, correr para a via administrativa, dar menos do que o indivíduo poderia ter se o processo fosse efetivado judicialmente da maneira correta, porque não queremos ali correr o risco de uma decisão indeferitória no judiciário. Mas veja, e se amadurecermos de fato e atuarmos com segurança e levarmos as melhores argumentações? A gente precisa acreditar nisso. Precisa acreditar que o processo só vai amadurecer, processo judicial, previdenciário, só vai amadurecer o debate quando ele for bem colocado na arena. Fugir dele, fingir que não existe, fingir que não deveríamos estudar, não vai ajudar. E se você estudar o processo civil previdenciário de verdade, comigo, vai ser as bases reais dessa matéria, vai ser os princípios que regem, o princípio que vai orientar o seu pensamento, que vai te ajudar a fazer qualquer tomada de decisão. Você vai ver que as teses que você acha que surgem magicamente são todas explicadas a partir das bases do processo civil previdenciário. Eu criei para você o curso mais completo que existe de processo civil previdenciário do país. Com aulas completamente voltadas para você colocar na prática agora que eu estou ensinando. Não é apenas teoria, é teoria prática, com jurisprudência comprovada e com método de aplicação dessa jurisprudência extremamente bem explicado. Depois que você dominar tudo que tem ali nas nossas 100 aulas, aí você está pronto para dizer que você entende de processo previdenciário,
está pronto para fazer a escolha entre processo administrativo e processo judicial. Então tá na hora. Você vai tomar essa decisão agora. Vai agora assumir o compromisso de estudar processo civil previdenciário de verdade. E antes do fim desse ano, antes do fim do ano, assistir uma aulinha por dia de 30 minutos. Antes do fim do ano, você vai estar pronto para ser aquele indivíduo que vai apontar com total segurança qual é o melhor benefício que faz jus à segurança.